Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, e hoje um programa, né, nessa comemoração aí de 3 anos de programa e 1 ano de TV, a gente não poderia deixar de falar aqui dessa situação que é a igualdade racial e a gente buscar os aspectos, né, que transformam um negro em fator de violência, né? Até hoje, desde outros tempos, né, a gente já tem essa questão dos negros que sofrem essa violência diária, né? Isso está no inconsciente das pessoas, isso está na sociedade em geral e a gente precisa discutir isso e tocar nessa ferida todos os dias. Sejam todos bem-vindos aqui nessa sala de bate-papo. É um prazer enorme receber todos vocês aqui todos os dias para a gente trocar essa ideia super bacana que é esse desenvolvimento humano, que é o que o programa propõe. E a gente está recebendo aqui várias pessoas, mulheres, né, que é sempre um prazer aqui do programa receber mulheres. Estamos recebendo aqui a Josiane. Seja muito bem-vinda, Josiane. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Obrigada. A Macota, que já é cliente aqui do programa, ela já vem constante, é a segunda vez, né, Macota? Isso. Fora os encontros aí nos lançamentos de livro, né? Isso. Seja muito bem-vinda aqui. É um prazer. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo. Minha amiguinha Thalita, seja muito bem-vinda, doutoranda lá do meu, orientada lá para o meu amigo Fábio Belo, né, meu professor, meu amigo de fundo de cozinha. É um prazer te receber aqui no programa. Obrigada e a pelo gente convite. tratar desse assunto que é dedo na ferida. E a Macota já me conhece, a gente põe o dedo na ferida mesmo, né, Macota? Thalita, deixa eu começar com você. Vai ter um seminário, né? O que esse seminário é e o que ele propõe? Então, o seminário é organizado pela Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, né? Josi está conosco lá, né, Josi, na comissão. Esse seminário propõe debater os impactos das relações raciais, do racismo, na atuação das psicólogas e psicólogos, entendendo que a psicologia é ampla, né? Tem a psicologia clínica, é uma das áreas de atuação da psicologia e tem várias teorias, né, da psicologia clínica, mas as psicólogas e psicólogos atuam nas políticas públicas, né? Então, na saúde, na assistência social, no judiciário, na clínica, junto a populações, né, em situação de vulnerabilidade. E o racismo estrutura a nossa sociedade. Então, ele se manifesta nesses diversos aspectos e situações. Como nós, psicólogas e psicólogos, conseguimos vislumbrar e atuar no enfrentamento ao racismo nessas diversas áreas, né, das relações sociais, né? Então, a proposta, em linhas gerais, é isso, assim. Quero fazer uma pergunta inesperada para você. Como é que é ter um professor branco, do olho azul, classe média, que também ajuda a levantar essa bandeira? Então, esse é um dos aspectos que a gente tem debatido nos movimentos negros, né? Assim, primeiro, as relações são relacionais, né? A gente tem falado o quanto que o racismo, ele é um aspecto que diz respeito. O ônus do racismo recai sobre a população negra, né? Obviamente. Mas se tem alguém sendo prejudicado ou em desprivilégio, tem alguém sendo privilegiado. Então é necessário convocar a branquitude para esse debate, para se engajar e rever essas posições de privilégio, né? Mais do que falar, sim, o racismo existe, sinto muito por isso. O que você vai fazer com relação a isso, né? Então eu acho muito potente a gente conseguir estabelecer parcerias com brancas e brancos que estejam de fato a fim de rever suas posições de privilégio, e é necessário o respeito ao protagonismo da população negra, né? Então, meu doutorado é sobre relações raciais e subjetividade, psiquismo. Eu sou uma pesquisadora, uma mulher negra,
E eu estou empreendendo esse doutorado em parceria com o meu orientador, que é o Fábio Belo, que já está na academia, né? Já tem uma parceria. Então, a pergunta foi para ele, porque ele é branco, do olho azul, classe média, né? E levanta essa bandeira. Só uma coisa, eu acho que é importante fazer esse tipo de pergunta aos brancos e às brancas, né? Foi feito para ele no sábado, quando nós fizemos o programa na casa dele. Ótimo. Ô, Macota, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é privilégio? Porque a gente usa essa palavra para falar a população branca ela é privilegiada. E a gente não pode colocar isso como um adjetivo negativo, porque é um processo inconsciente. Ela nem sabe que é privilegiada. O que é o privilégio que essas pessoas têm? Bom, ao invés de falar o que é privilégio, vamos aí dizer onde está a população preta. Né? E a gente vai saber quais são os privilégios. Né? Onde está a população preta, vamos dizer, na cidade de Belo Horizonte e na região metropolitana. Nas periferias, no acesso ao SUS, que é um grande programa, mas é um programa que tem inúmeras deficiências. Então, se você busca a saúde através do SUS, aí você fica em filas, você é mal atendido. Aí, onde estão os privilégios? Quantos por cento temos de população preta nas faculdades? Né? Então, os privilégios, eles são esses, né? Nós somos 56% da população, mas nós não estamos nas universidades, não estamos com um bom plano de saúde, não estamos nos cargos de chefia, não estamos no judiciário, não estamos no Senado. Então, esses são privilégios, né? Quando falamos em cota, a população pele clara sempre teve as suas cotas. Quem não tinha cota era a população negra. E hoje a gente tem uma pequena parcela aí de cotas e um número assim que isso ainda não impacta, né, a população a nível de chegarmos numa parcela de igualdade. Então, a população pele clara, ela é privilegiada em tudo. Né? Igual a gente vinha comentando no carro, eu e Josi e Nazaré, sobre o trabalho, né? Ela falando do processo de como a psicologia, às vezes, ela negativamente vem reforçando o racismo. Aí falando, você vai para um trabalho, boa aparência. O que é boa aparência? Boa aparência é não ter uma pessoa pele negra lá. Quando diz boa aparência, é o tipo assim, sou negrinho ou sou negrinho. Não, aqui não lhe cabe. Né? Então, os privilégios estão postos. Não estão postos é para nós. E aí a população pele clara tem que compreender isso como privilégio de que eles são cotistas, né? Essa população é cotista de tudo de bom que possa usufruir nesse país e no mundo. Cotista majoritário. Isso. Isso mesmo. Josi, como é que é trabalhar psicologia? Você tem que trabalhar no aspecto teórico, no aspecto prático, né? E também no aspecto de consciência da própria população negra. Como é que é trabalhar tudo isso e como é que é trabalhar isso? Hoje vai trabalhar isso, vocês estão indo para a comunidade, mas como é que é trabalhar isso até no meio acadêmico? Pois é complicado, né? Porque eu vim até falando com a Macota que na minha formação, em nenhuma das matérias a gente estudou sobre essa questão racial, sobre as relações raciais. Né? Então, para você, o que você aprendeu? E para unir, igual, por exemplo, eu trabalho na prefeitura, no políticas públicas de assistência social. Então, o público que eu atendo, ele é, na sua grande maioria, de pessoas negras. Só que não se pensa a realidade dessas pessoas. Não se pensa que aquela pessoa que está ali buscando um benefício, que não foi porque ela, que às vezes a gente pensa muito nessa questão da meritocracia, que ela não se esforçou, mas na verdade ela não teve oportunidades igualitárias, né? Como as pessoas brancas, e por isso ela precisa estar ali, ela precisa de um benefício, ela precisa procurar assistência, porque as oportunidades que ela teve não são as mesmas de um jovem da classe média e branco. Thalita, é o seguinte, tem um aspecto interessante que Foucault fala o seguinte: para existir alguma forma de poder, você tem que ter uma resistência a esse poder para poder validá-lo. E essa coisa dessa resistência, e que é o que a Nila fala, né? Nós vamos resistir e continuar resistindo enquanto for necessário, né? É uma validação desse poder que existe em cima do negro, que é massacrante?
Então, eu acho interessante o termo resistência, inclusive porque ele tem múltiplas dimensões, vários significados, né? Na psicanálise, a resistência é colocada às vezes como um sentido meio negativo, assim, uma resistência ao tratamento, resistência a olhar para algo que nos faz, que tem a ver com a nossa forma de agir no mundo. E a gente pensa a resistência enquanto movimento social como um ato de propor ações que sejam mais democráticas, que evidenciem as desigualdades, as hierarquias, né? Então, é importante a gente visibilizar que a população negra existe e resiste desde que existe, né? Assim, então, desde que pisou aqui, as falas da Lila. Exatamente. Desde o primeiro negro que pôs o pé aqui, existe. Nós estamos existindo e resistindo, assim. Então, é interessante quando a gente vai estudar a história da resistência negra, né? Tem um estudioso que chama Petrônio Domingues, que ele faz traça, né? Propõe uma história do movimento negro. É muito comum a gente entender que o movimento negro são organizações do século XX e a gente não estuda nos livros escolares, né, as histórias de resistência que são anteriores à suposta abolição da escravização, né, assim. Mas a população negra está resistindo há séculos, né, assim. A gente sabe dos quilombos, embora sejam histórias mal contadas, né, assim, invisibiliza determinados sujeitos, né, então, mas existem várias outras ações de resistência negra, né, assim. Então, nós estamos existindo e resistindo há centenas de anos, né, e a resistência é uma das formas da gente existir. E se a gente resiste é porque há alguma desigualdade, alguma hierarquia que nos impele a esse lugar de explicitar e lutar continuamente. O que é um aspecto complicado também, porque adoece. É massacrante você ter que o tempo inteiro explicitar que não está normal, não é legal nós sermos maioria da população brasileira e não estarmos sendo representadas e representados nos espaços de poder, como a Macota bem colocou. A gente tem que estar nesses espaços também. Vou pular para Josi direto, porque a Macota é uma intervenção diferente. Josi, o que é o Atlas da Violência? O que ele representa, o Atlas da Violência, quando ele fala que para cada 100 pessoas assassinadas por homicídio, quase 72 são negras? Isso quer dizer o quê? Então, isso quer dizer uma realidade do Brasil que, na verdade, né, muitas vezes ela é tamponada, né, porque o que a gente vê o que o Atlas representa é exatamente o que a sociedade brasileira ela vive, que esses jovens, eles acabam escolhendo um caminho, né, da criminalidade, porque às vezes não teve uma outra oportunidade, então ele acaba escolhendo aquilo. E só o fato dele ser negro, ele já é suspeito, né? Então uma pessoa, ela está andando com a sua bolsa, quando ela vê um jovem negro, ela já se assusta e já segura a bolsa, né? Então acho que só o fato da pessoa ser negra, só por causa da sua cor da pele, ela já é considerada uma pessoa perigosa que precisa ter cuidado com ela, né? Ô Macota, como é que a gente trabalha isso nas comunidades? Você que é da comissão, você é da Coordenadoria de Igualdade Racial, Promoção da Igualdade Racial de Belo Horizonte. Como é que trabalha isso nas comunidades? Sendo que você tem, por exemplo, um bairro igual o Barreiro, que tem 3 vezes a população de Nova Lima. Venda Nova, a mesma coisa. Você tem cidades dentro da cidade, né? Como é que e outra coisa, tem a conurbação, né? É tudo interligado. Neves, Contagem, Betim e tal. Como é que trabalha isso? E a dimensão que isso tem no inconsciente até coletivo das pessoas. Não, eu acho assim, as comunidades, não só em Belo Horizonte, mas no país, elas sobreviveram e sobrevivem ainda muito bem, né? As comunidades, elas se reconhecem, elas sabem quem elas são, elas reconhecem todo o seu potencial. Um exemplo, por exemplo, Belo Horizonte tem algumas periferias que têm projetos que tratam com o desenvolvimento econômico, com o afroempreendedorismo e dentro dessas periferias, né? Então, eu considero que essas periferias, por si, elas já sobrevivem. Se for comunidades, pensamos em comunidades, vamos supor, quilombolas,
né, essas comunidades também sempre sobreviveram. O que precisa é desconstruir mesmo essa imagem de criminalizar a população preta. É isso que desconstruir isso e desconstruir com políticas públicas, com um processo de, vamos dizer assim, de libertação dessa população desse status aí marginal, né? Porque o que leva se essa população, se esses jovens que estão morrendo realmente são, entre aspas, aí, criminosos, existe por trás do racismo construído na sociedade brasileira todo um processo que os leva à criminalidade. Aí, de novo, se nós não estamos em espaço de poder, né, se nós não estamos vivendo mal, com a saúde precária, né, e trabalhando aí por um salário mínimo, né, como essa população não se desenvolve economicamente, né, e a tendência é a criminalidade. Essa é a tendência, né? Os presídios não deixaram de ser espaços onde a maioria é a população preta. O que está variando agora é a faixa etária, né? Porque agora a juventude não está chegando mais tão intensamente aos presídios, porque ele morre no meio do caminho, né? Ele morre nesse processo. Sim. Mas continuam sendo populações pretas, tanto os presídios, os masculinos, como os femininos. Então, que existe uma criminalização dessa população, um racismo que criminaliza, e o que precisa é nós, lá de cá, eu falo nós agora, né, estando gestora, fazemos o processo de enfrentamento e desconstrução do racismo. Porque, né, a gente diz conhecemos e conhecemos o potencial dessas periferias. Porque há um tempo atrás eu vi uma pessoa em plena uma reunião importantíssima no gabinete do prefeito, e a pessoa apresentando para uma outra pessoa que não é do Brasil alguns dados sobre a população preta em Belo Horizonte, e que são dados que não são verdadeiros. Né? São assim, a pessoa foi falar de coisas que ela desconhece. Né? Por exemplo, você dizer um exemplo, vamos dizer assim, a Feira Hippie de Belo Horizonte tem um número enorme de artistas e artesãos negros. Para começar, a Feira de Belo Horizonte nem é Feira Hippie, ela é Feira de Arte e Variedades. E os artesãos, não existe mais quase praticamente artesão na Feira Hippie de Belo Horizonte. E a população preta, que era um número razoável naquela feira, hoje em dia é o quê? 2% da feira? Então a gente precisa pensar, eu sempre falo isso e gosto de repetir, precisamos pensar em fazermos o enfrentamento ao racismo através do desenvolvimento econômico da população preta. Thalita, pertencimento. Como se sentir pertencente a essa luta? Como que a pessoa, dentro dos seus aspectos psicológicos, você pode trabalhar isso? A gente estava falando antes de vir para cá, que, por exemplo, às vezes dentro do próprio movimento, você vai lançar um livro e não coloca a comunidade dentro do espaço. Você vai fazer alguma outra coisa, você não coloca a comunidade lá dentro. Você precisa trazer essas pessoas, tirar elas daquela realidade e levar ela... Aqui é um museu, aqui é um palácio da liberdade, aqui é um teatro, e por aí vai, né? Porque às vezes parece que está perto, mas às vezes está muito distante daquilo ali. Aquilo ali é só um cenário que está... É uma coisa que eu sinto, assim. Que, por exemplo, às vezes a pessoa passa de ônibus, o Palácio das Artes, por exemplo, é um cenário, é uma coisa diferente, é uma coisa que assim, ele pensa que nunca vai ter acesso àquilo ali, né? Tem pessoas que pensam assim. Então, como fazer a pessoa se sentir pertencente a isso, que esse conjunto todo de coisas pertence a ele também? Nós somos seres que buscamos pertencimento o tempo inteiro, né? A nossa construção da nossa subjetividade, da nossa personalidade, da nossa identidade, do nosso psiquismo é busca de pertencer. A gente pertence a uma família, a uma vizinhança, a uma cidade, a uma escola, a uma grande categoria identitária, né? Então, o pertencimento para nós, população negra, nos identificarmos umas com as outras, uns com os outros, e nos vermos identificadas nos espaços, é muito importante para a positivação da nossa experiência, né? Então, quando você traz a dimensão de olhar para determinados espaços e nós não nos vermos ou não sabermos que nós poderíamos estar lá, é muito importante. Eu acho importante, como a Macota coloca no início do programa, a explicitação dos lugares nos quais nós já estamos, né? Então falar, a Josi da CEPI e do CRP Macota
né, da Compir, design de moda, né, Thalita, CRP, o FMG é importante por isso. Um lugar que é muito comum as pessoas não saberem que podem entrar é o FMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, né, mas qualquer pessoa pode entrar no campus Pampulha, campus Saúde. Então, e pertencer àquele lugar não é simplesmente entrar lá dentro, né? Assim, dar uma voltinha, ou mesmo entrar para fazer a graduação, ou pertencer ao Palácio das Artes, não é simplesmente ir lá, né? Dar um olhar, olha só, a gente pode entrar aqui, né? Não, é mais do que isso. É ver a gente se ver e se identificar naqueles espaços, né? Então, é a possibilidade de ser transformado pelo espaço e de que o espaço também seja transformado por nossas ações, né? Então, assim, vou retomar o exemplo da UFMG, que é um espaço que eu tenho tentado fazer, não só que me transformou, obviamente, ao longo de todo esse período que eu tenho estado, desde a graduação, mestrado até agora o doutorado, mas transformar o UFMG. Né? Então, assim, produzir conhecimento racializado, né? Pensar uma psicologia, uma psicanálise que leve em consideração a minha experiência enquanto mulher negra, a experiência da população, da minha família, das pessoas com quem eu convivo, né? Então, pertencer não é simplesmente estar no espaço, mas é ver a possibilidade que esse espaço nos transforma a gente, mas transformar esse espaço também. Então, um exemplo que eu acho bacana, muito atual, é o sucesso que o filme Pantera Negra fez. Né? Assim, eu particularmente não conheço os filmes da Marvel. O pouco que eu vi também não me interessei muito. Eu gostei do Pantera Negra, né? Assim, você vê um filme desses com 90% do elenco negro, e é negro de pele retinta, porque isso também tem uma questão, né, assim, do preconceito com quais negros que vão estar em determinados espaços de poder, né? Então, uma pessoa negra da pele escura, do cabelo crespo, do nariz grande, da boca grande, né, assim, fez um sucesso mundial, né, assim. A gente quer se ver nos espaços, a gente pode, a gente consegue, mas tem uma estrutura que não tá permitindo. Então, pertencer é não só estar, é transformar, é ter essa possibilidade de fazer esse mecanismo do racismo ser cada vez mais, né, assim, enfraquecido, ter novas configurações, né? José, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nessa luta sua de assistente social... Sou psicóloga, desculpa. Você... o que você identifica com relação à negritude como abandono, como as pessoas que precisam de se autoconhecer e também não só o autoconhecimento, mas também de se sentir empoderado com relação às decisões que precisam ser tomadas ali, seu encorajamento para a educação, né, para buscar os seus direitos e tal. Como é que você vê tudo isso? Eu vejo assim, com essa questão primeiramente, eu acho que desde o nosso nascimento, assim, na infância, a gente vem com um processo de não se reconhecer como negro, né? Porque o ideal é sempre branco, né? Você quer ser belo, a beleza ela é branca. E a gente já acostuma a ver que associar tudo que é ruim com negro, né? A lista negra, a peste negra. Então, são situações que acontecem, né, no nosso cotidiano que desvaloriza quem nós somos, né? Igual, por exemplo, quando nos meus atendimentos, eu preciso preencher alguns formulários que perguntam qual que é a sua raça. Qual a sua raça, a sua cor. E aí, quando eu pergunto para a pessoa, para o usuário, eu estou vendo uma pessoa negra, mas ela não se reconhece como negro, né? Ela não vê vantagens, ela não vê benefícios de ser negro. Então, todo traço que ela tiver, por exemplo, um cabelo, se ela tem um cabelo cacheado, um cabelo crespo, ela vai tentar alisar, ela vai tentar se identificar com os brancos e não com os negros. Então, eu penso que tem acontecido um movimento de valorização da beleza negra, da mulher negra, por exemplo. A cada dia, quando eu saio na rua, eu fico muito feliz, porque a cada dia eu estou vendo que as mulheres estão deixando de alisar seus cabelos, deixando de escovar e usando o cabelo natural, o cabelo que é da sua raça, de se reconhecer como negro, de se sentir valorizado por ser negro, né? Então, o que eu busco no meu trabalho cotidiano é isso, é de
tentar fazer com que aquela pessoa se reconheça como negra, né? Para ela saber que não é fácil, né? Ser negro não tem vantagens no Brasil, mas que é preciso mudar. E cada um tem que fazer a sua parte para ter essa mudança. E é se reconhecendo como negro, né? Participando dos movimentos, na luta, que a gente vai conseguir transformar isso aí. Macota, ela olha para mim assim, com essa cara, aí vem ele. Macota, como é que nós vamos fazer com essa moçada, né? A Edmilson que fala muito isso aqui. Essa turma está deixando de dançar capoeira, está deixando o congado de lado, está deixando essas culturas que são nossas de lado. Como é que a gente vai fazer com que essas pessoas não percam essa identidade? Que não é simplesmente perder. Não existe nada no vácuo. Se tirou alguma coisa, colocou alguma coisa no lugar. Ou é consumo, né? Ou é uma sobreposição de cultura, uma europeização, por exemplo, de alguma outra coisa. Alguma coisa entra no lugar disso tudo. Como trabalhar isso na comunidade, porque na realidade você tem um problema também cultural e tem um problema também intelectual, né? Então, como trabalhar isso na comunidade para que a comunidade não perca essa identidade? Pois é, né? A Thalita falou aqui da questão do pertencimento, né? E aí esse pertencimento, ele agride muito a criança e essa juventude. Porque você vai para os lugares e você não se sente pertencente àqueles espaços. Você chega na escola, os livros didáticos, quando retratam a população preta ou indígena, é no processo de escravização, né? E aí todas as nossas artes, as nossas manifestações de tradição não são colocadas, né? E aí a gente é lembrado em algumas datas específicas do ano, né? O 13 de maio, que é o dia da falsa abolição, o 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, e geralmente ponto, né? Aí como essa pessoa que, por exemplo, está numa comunidade, né, seja ela quilombola ou de congado, ou um grupo de capoeira, como que ela, quando ela sai dali, ela vai para outros espaços, ela não se vê ali, não se vê representada. E ainda existe uma endemonização dessas tradições, né? Capoeirista, até pouco tempo atrás, ser capoeirista era tido como ser marginal, né? Então tem tudo isso. E ainda vem até hoje. Existiu até aí, acho que ainda está, uma disputa que uns tempos atrás queriam que o mestre de capoeira fosse formado em educação física para ele conseguir estar numa escola. Ele é mestre, ou ela é mestra, e justamente porque adquiriu um saber e está transmitindo esse saber, chegou a este nível. Aí ter diploma de professor de educação física, o que tem capoeira a ver com educação física? Nada e tudo. Mas é capoeira, né? O que tem congado a ver com as tradições postas no território brasileiro? Tudo a ver, somente com nós mineiros. Sim. Né? Principalmente quando você escuta um congado, vai dizer que o seu corpo de pessoa mineira não sente a batida. A gente sente, mexe com a gente. Então, o que precisa é a valorização dessa cultura. E aí, o que precisa também por exemplo, como vamos falar de cultura afro-mineira? Para mim, não existe cultura afro-mineira. Existe cultura mineira que é afro. Né? Acho que 90% da cultura mineira está com um pé totalmente fincado numa matriz que é a África. E isso não está posto, isso não está discutido, isso não está visível, isso não está nos livros, né? Quando está en passant, não conseguimos atingir a 10.639 até agora de um ponto impactante, né, na vida realmente desses estudantes. Não conseguimos a 11, né, a outra que inclui a história da população indígena, 11 mil e não lembro exatamente o número. Mas tem uma que, né, tem aqui, veio logo em seguida que, né, inclui a população indígena. A gente não pode esquecer que afinal são eles os donos da terra. A gente não conseguiu ainda que nenhum avanço significativo. Existem sim projetos, as escolas estão trabalhando, professores capacitados existem, mas não ainda a ponto de impactar a vida da população. E a gente também existe um grande número de professores no Brasil respondendo processos por aplicação da lei. Que diz, né? E aí tem toda aquela coisa, não vamos falar disso, não vamos falar de capoeira, que é do demônio, não vamos falar de congado, também não é, não vamos falar de candomblé. Gente,
falar de religião, eu discordo, por exemplo, eu discordo de ensinar religião na escola. Mas falar de tradições é outra questão, porque essas tradições, elas fazem parte do cotidiano da população brasileira e da população mineira. Por exemplo, eu sempre gosto de citar isso também, um fato bem simples. A maioria de nós que temos de 40 anos para mais, a gente se lembra, às vezes, das nossas mães, e quem já morou em casa com teto de telha, as nossas mães varrendo a casa com vassoura de alecrim. Lá em casa acontecia muito isso. Isso é uma tradição africana. Né? E que aí a pessoa é católica, é isso e aquilo, mas ela aprendeu na mineiridade dela que se limpa, que a casa fica mais limpa, não no sentido só limpeza. A casa fica limpa mesmo, assim. O astral da casa, ela fica limpa, fica cheirosa, e o astral da casa fica leve. São tradições da matriz África. E aí a gente não quer, a gente quer falar de mineiridade sem falar de África posta nessa mineiridade é uma coisa muito ruim. Então, essa juventude, ela não vai se ver, não se sente pertencente a esses espaços, não se vê ali, e aí tudo que é ensinado para elas vão aí querendo deixar. Né? Eu lembro da minha infância que falava quando o congado vinha para a rua, corre, vem o congado, eles são feiticeiros. E mandavam a gente para dentro de casa, porque o congado está... E pensa que isso deixou de existir? Não. Há uns tempo atrás eu estava num bairro e era, né, festividades de congado, e eu ouvi uma pessoa falando com uma criança, não fiquei não, daqui a pouco vai passar o congado por aqui, é perigoso. Aí é perigoso no sentido de quê? Perigoso para quem? Qual o perigo? O perigo na sociedade brasileira é um câncer chamado racismo. Esse é o perigo para todos nós, porque ele afeta, logicamente, 99,99% a população preta. Né? Mas o doente não é só a população preta. A gente adoece por causa do racismo, mas o doente é quem pratica o racismo. Né? Então, e essa juventude, que a gente tem um número grande de jovens no país, né? Um número significativo de população jovem, a gente precisa pensar de que forma vamos dar uma vida digna para essa população jovem aí, dos dois lados, tanto a população dita população preta ou população negra, como a população pele clara. A gente precisa pensar em construir realmente uma sociedade igualitária. E aí temos que voltar àquilo que você perguntou. A responsabilidade da população pele clara no enfrentamento ao racismo. Tem total responsabilidade. Quem está nos privilégios, você vai ter que sair dos seus privilégios. Abrir mão. Abrir mão deles, para a gente fazer uma sociedade igualitária. Qual é o problema nisso? Qual é o problema nisso? É o privilégio. Para a gente encerrar. Tá vendo que passa rápido? Não dói nada? Tá vendo, gente? Aqui. Qual é se a gente consegue mensurar o tamanho da violência nos ambientes acadêmicos? Violência e sofrimento, né? Primeiro, como diz meu amigo Fábio Belo, a gente não consegue adquirir o conhecimento sem o sofrer, né? A gente precisa mudar. É como se a gente estivesse saindo do casulo, né? Então precisa sair desse casulo e aprender uma coisa muito difícil. Agora, é ainda mais difícil quando você tem uma cor escura? Com certeza. Primeiro porque eu acho que uma coisa que todas nós falamos em alguma medida é sobre a hierarquia de saberes, né? Assim, o saber acadêmico, ele tem um lugar diferenciado na sociedade, né? Então, quando você quer falar que uma coisa é verdadeira, você fala o quê? Isso é científico. Você falou, acabou, né? Você validou seu argumento, né? E aí, quando Josi e Macota trazem algumas dimensões de como isso tem implicações concretas, por exemplo, na questão do mestre de capoeira, você solicitar que haja um diploma acadêmico, né? Então, a academia, ela é um espaço de poder, reconhecido pela nossa sociedade, né? E a academia, assim como vários espaços de poder, são espaços embranquecidos e embranquecedores, né? Então, e aí eu vou falar a partir do lugar da psicologia, né? Que é o nosso lugar de partida, né, Josi? Profissionalmente falando, né? Somos psicólogas, né? A psicologia nasce enquanto uma disciplina, uma teoria burguesa, europeia, branca,
né? E o que a gente tem percebido, e é por isso que nós da Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, do Conselho Regional de Psicologia, estamos nos articulando há um ano, é necessário explicitar que quando a gente está falando da psicologia desse modo genérico, a gente está falando de um sujeito embranquecido, branco. A gente não está levando em consideração outras populações, dentre elas, obviamente, nossa população negra, população indígena, né? Então, sim, estar no ambiente acadêmico, produzir conhecimento é extremamente sofrido e violento para a gente, população negra. Tanto para ter acesso a esse espaço, né, assim, nos últimos anos, com as políticas de ações afirmativas, tem acontecido uma democratização, né? Uhum. Então, assim, estamos acessando mais as universidades, tanto as universidades públicas quanto particulares, mas ainda assim, menos as públicas. Isso já mostra uma hierarquia também, que é importante a gente ficar falando, né? Por que grande parte da população negra vai para as universidades particulares, pagas, né? Uhum. E quando a gente chega lá, a gente, que geralmente somos a população mais pobre também, e não há coincidência nenhuma aqui, né? Isso é um dado da história brasileira, né? De como, inclusive, foi feito o processo de transição da escravização, né? Uhum. Não houve políticas de assistência social. Não houve. Nós somos largados à nossa própria sorte. Então, houve um processo de empobrecimento, né? E quando a gente chega na universidade, a gente precisa permanecer, né? Então, isso diz respeito a se alimentar, a ter dinheiro para poder estudar, a ter dinheiro para ter livros, né? Uhum. E aí a gente chega, a gente se forma. Mas e se você quer ser uma pesquisadora e um pesquisador, né? Que teorias são essas? São teorias que geralmente não dizem respeito à sua experiência enquanto pessoa negra, né? É como se a subjetividade não tivesse cor, que é um mote que a gente tem problematizado na nossa comissão, né? Assim, então, a gente vê que há uma quantidade muito menor de pesquisadoras e pesquisadores negros nos programas de pós-graduação. Falo pela minha experiência no mestrado, éramos eu e uma amiga, Luanda, que éramos as únicas negras também na graduação, 2 pessoas numa turma de 33 pessoas, no mestrado 2 pessoas, no doutorado agora nós somos 3, numa turma de 30 pessoas. Uhum. E as pessoas não acham isso esquisito, não, as pessoas nem problematizam, isso é tão naturalizado. E agora o mais chocante, para mim pelo menos, é olhar para o corpo docente das professoras, né? Número de professoras e professores da UFMG. Vou retomar o UFMG porque é onde eu estou, né, fazendo minha trajetória acadêmica profissional. O corpo docente de psicologia da UFMG não tem nenhum professor negro. Isso deveria chocar todo mundo. Não choca. Então, imagina, se a representatividade está nisso, o pertencimento está nisso também, né, assim... Como que você vislumbra que você pode ser uma professora, um professor, uma pesquisadora, um pesquisador, uma juíza, um juiz, médica, médico? Esses lugares de poder, de reconhecimento social, uma jornalista, uma apresentadora de programa, uma atriz, uma cantora, né? Assim, se você não se vê representado ali, né? E quando você fala dessas coisas, geralmente há um contra-argumento, né? Tem uma resistência, no sentido bem pejorativo do termo, né? De você acusar de vitimista, de mimimi, né, assim, e aí vem aqueles discursos meritocráticos, mas se você se esforça bastante, você consegue. Você que não se esforçou o suficiente, né? Então, a culpabilização é sempre individual, como se eu, sujeito, não desse conta de um processo que não diz respeito só a mim, diz respeito ao social, ao coletivo. Então, as questões, né, as violências, elas são psicossociais, elas dizem respeito ao indivíduo e à sociedade, não uma coisa ou outra, as duas coisas acontecendo. Então é um processo solitário, difícil, violento, sofrido, mas muito importante. E a gente se apoia umas nas outras, né? Então é muito bom, muito bonito a gente ter a oportunidade de termos mulheres, né? Então tem uma questão de gênero também. 3 mulheres negras participando desse programa aqui, falando a partir dos nossos lugares enquanto mulheres negras sobre essas várias questões que dizem respeito, né? Então, muito bom. Bom, gente, chegamos ao final, agradecendo a Nazaré que está aqui nos bastidores, aqui assistindo o programa, o Gessé também, que é o outro negro que está aqui no programa também, fazendo essa tomada de imagem. Um grande abraço,
Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Fábio Belo, por me dar a base para fazer um programa tão bacana quanto isso. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Acho. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.